Bem, pode começar, Aninha. Então eu fiquei pensando o que eu posso trazer nessa manhã para a gente poder estudar, que fosse de relevância, né? Que todos precisam saber, conhecer. E aí me veio a ideia de nós falarmos sobre a declaração de fé da Igreja de Deus. Por quê? O que se trata da declaração de fé e qual que é a diferença? Eu até pedi para a Natália não subir hoje, né? Eu falei, não, eu quero que os jovens também vejam, porque afinal de contas a declaração de fé nos distingue das demais denominações evangélicas, né, cristãs. Nós somos diferentes da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Universal, da Mundial, da Deus é Amor, da Congregação Cristã, por causa da nossa forma de interpretação bíblica. Nós cremos em uma maneira diferente, que não é a maneira, eles interpretam de outra maneira, né? Eles têm a maneira de ver a Bíblia, de enxergar, e de ter, baseado na forma com que eles enxergam e interpretam, aí eles criam os usos e costumes. A Igreja de Deus, moço, você está aí, ó, pega e digite para nós. Está embaixo. A EDGID são ensino, disciplina e governo da Igreja de Deus. Hã? Que? Amém, tá sim. Aqui, geralmente eu vi ela ali. Então, o que é EDGID? Ensino, disciplina e governo da Igreja de Deus. Então, baseado na forma que nós cremos, tudo parte da declaração de fé. Então, partindo da declaração de fé, a Igreja de Deus criou as suas normas, a sua forma de conduta, né? O que é que o irmão deve fazer ou não deve fazer, direitos e deveres de cristão. Então, todos estão aqui descritos nesse EDGID. EDGID é recomendado que em cada igreja fica um para que na igreja, para que qualquer irmão, a qualquer tempo, ele possa se orientar, falar assim, será que o pastor está fazendo assim? A igreja está assim? Será que está certo? Será que está errado? O que a Igreja de Deus pensa sobre isso? Então ele vai abrir aqui, vai ver como é que a Igreja de Deus funciona, ver as normas, ver inclusive sobre usos e costumes, né? Não é somente usos e costumes, mas também tem a organização para você entender o que é a Igreja de Deus. E eu vou dizer do coração, meu coração, já estudei muita coisa, já vi a forma de pensar, de acreditar, a doutrina de fé de outras igrejas. Para mim, eu sou deusiano de coração, porque tudo que está aqui, a forma, comparando com outras igrejas, é a forma que eu acredito. Então, eu sou deusiano tranquilo, não forçado, porque tem pessoas que estão na igreja e às vezes não concordam com a igreja. Isso não é certo. Se você não concorda, você deve buscar os meios para tirar essa dúvida sua, por que é que a igreja pensa de uma forma, né? E aqui nós vamos aprender hoje sobre a nossa forma de pensar. Se vocês olharem no final da numeração, aí tem a página 9 e 10. Por quê? Porque é também retirado da apostila de batismo, que toda vez que alguém vai ser batizado, a última lição que eu dou é sobre a doutrina de fé da Igreja de Deus, porque ao descer as águas, a pessoa se compromete com Cristo, mas depois, se ela vai ser membra, ela se compromete com a declaração de fé da Igreja de Deus. Então, nós temos um compromisso com essa declaração. E quando alguém é membrado, a primeira coisa que ele tem que fazer para se tornar membro é estar aqui de frente à igreja, e é lido a declaração de fé, e ela precisa aceitar. Se não aceitar, ela não se torna deusiano e não faz parte da nossa igreja. Às vezes, a pessoa, quando vem de uma denominação que é da própria Igreja de Deus, ela já aceitou uma vez, isso não é necessário. Mas se ela não conhece ou que está fazendo pela primeira vez, é lida a declaração de fé, você já deve ter visto algumas vezes acontecer, e a pessoa precisa sim aceitar. Então vamos falar sobre cada um dos itens da declaração de fé da Igreja de Deus. Em que a Igreja de Deus no Brasil crê? Primeiro, na inspiração verbal da Bíblia.
Eu fiz questão de colocar cada um versículo para confirmar, para que você possa meditar e ver por que é que se conclui dessa forma. Nós temos que crer na inspiração verbal da Bíblia. Vou ler o versículo, depois eu faço a explicação. 1 Coríntios 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, para você entender, nós não temos que entender apenas com razões humanas, nós precisamos sentir espiritualmente o que a palavra está dizendo para nós. E nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, porque embora Jesus mesmo não escreveu uma linha, não deixou nada escrito, e falou assim, esse é o evangelho de Jesus. Jesus não escreveu, Jesus viveu. Os apóstolos, eles tiveram então a incumbência de descrever tudo, escreveram cartas para outras igrejas, são as cartas apostólicas, escreveram o Novo Testamento, que é o Evangelho, né? Evangelho quer dizer que anunciando algo, revelando a Jesus. E isso tudo nós cremos que não foi apenas homem que sentou, vou contar uma história aqui como é que era Jesus. Não, ele foi inspirado, por isso que está dizendo, nós não falamos com palavras de sabedoria humana, nós falamos inspirados pelo Espírito Santo. Então, embora Cristo não escreveu, o Espírito Santo, ele de certa forma usou homens e mulheres, homens, né? Na época mulheres não escreveu, mas usou homens para escrever, para narrar, para dizer tudo o que Cristo fez e para dizer tudo que Deus espera de nós. Amém? Por isso nós cremos na inspiração verbal da Bíblia, porque se fosse coisa de homem, a palavra de um homem não é diferente de outro homem. O que um fala, eu também posso falar. Por que ele é melhor se ele escreveu depois de 200 anos, ou ele não conheceu a Cristo e mesmo assim escreveu? Não, ele tem que ser pelo menos inspirado, nós temos que receber de Deus. E é assim que a gente faz também toda vez que vai ministrar a palavra. Eu peço, Senhor, que não seja eu, mas o Espírito Santo por meio de mim. Temos que ter essa humildade de nos entregarmos para que o Espírito Santo manifeste, porque aquilo que vem de Deus é proveitoso. O que é humano, às vezes, vem carregado da nossa própria natureza pecaminosa e errônea, que somos errôneos, e vai falar sobre isso. 2. Em um só Deus, existente eternamente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é dito um grande mistério em que até os próprios teólogos, eles se dividem na questão da interpretação da Trindade. Por exemplo, tem igrejas que são chamadas igrejas unicistas. Ele acredita que Jesus era Deus, Jesus é o Espírito Santo e Jesus também veio na carne e foi feito Jesus. Nós cremos que são 3 pessoas distintas, porém totalmente completas e totalmente interligadas, né? Isso a Igreja Católica costuma dizer assim, é o mistério da Santíssima Trindade. Já ouviu falar isso? Mistério da Santíssima, é um mistério. É um mistério porque a gente não conhece com razões humanas, não consegue compreender como é que pode acontecer tal coisa, essa harmonia. Mas Jesus muitas vezes dizia assim, que o Filho não era maior do que o Pai. Ele falou, as palavras que eu digo, eu não digo de mim, mas digo do Pai. Quer dizer, ele recebia a instrução diretamente. E quando ele ora no Getsemane, ele fala, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, ele está interligado ali, está conversando diretamente com Deus, e ele replicando a vontade de Deus na terra, fazendo com que a vontade dele prevalecesse. Amém. Agora eu molhei a palavra, agora vai sair liso. Amém.
E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, nós temos como unidade, não único, mas uma unidade, uma coisa conjunta, agrupada, né, pela harmonia, como foi dito aqui na letra da canção. Somos uma igreja, né, quem dera a gente pudesse usar a mesma unidade, né? Somos todos ali juntos, uma só família. Essa é a vontade de Deus, que nós também sejamos um, como Ele e o Pai é um. 3. Que Jesus Cristo é Filho unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado dentre os mortos, que subiu aos céus e hoje está à destra de Deus como intercessor. É estranho alguém pensar que Jesus é um só, não tem três, é só um. Como é que ele vai estar à destra dele mesmo? Não faz sentido, né? Pelas narrativas bíblicas, não faz sentido. Mas vamos lá. Lucas 1, versículo 27. Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí existe uma fala assim: mas Jesus no hebraico lá não tinha a palavra Jesus. Yoshua, que depois traduzido por romano seria Jus. Eu não lembro mais a palavra exata, viu? Em hebraico e essas palavras não é muito boa, minha forte não. Ejus, um negócio assim. Aí que traduzido seria Jesus para nós. Então houve toda uma transliteração, né? A mudança de palavras de acordo com o idioma. E Jesus seria a forma mais próxima da pronúncia do grego para nós. Então, Jesus, ele veio da Virgem Maria, e a palavra aqui está muito clara, que havia uma virgem, ela era desposada, né? Ia casar com José, porém ela se viu grávida, porque o anjo o anunciou. Então nós cremos da mesma maneira que está escrito, não tem muita interpretação aí não, é só seguimos aquilo que está na palavra do Senhor. Então nós cremos assim: pastor, mas isso é uma coisa tão clara, precisa disso, colocar isso na declaração de fé? Precisa porque alguém, irmão, vocês não entendem o que é religião não. Tem gente falando que Maria faz parte da quarta trindade. Ela tem um status divino, tipo assim. Então a gente precisa deixar muito claro que a gente crê, para não dar margem a falsas interpretações. Entenderam? Eu já vi tantas teorias absurdas que eu falo: não, como é que essa pessoa pensou isso? Como é que teve criatividade para isso? Eu vou contar um negócio para vocês. Por exemplo, está falando do Espírito Santo. Olha o que eu ouvi: que Deus é o Pai, o Espírito Santo, na verdade, é uma figura feminina. Então, Deus teve um relacionamento com o Espírito Santo, nasceu Jesus. De onde é que as pessoas tiram uma criatividade dessa? Você já ouviu alguma coisa assim? Uma loucura, assim, um trem que eu falo assim: de onde ele tirou? Como ele imaginou isso? Né? Não faz sentido nenhum. Mas tem ideia para tudo. Ser humano, por isso que tem que ser bem claro. Ser humano, ele é criativo ao ponto de ser absurdo. Tem gente até hoje falando que a Terra é plana. Os terraplanistas. Não adianta, gente. Tem gente que você pode explicar 10 vezes, ele vai teimar com o trem diferente do que você está falando. Eu falo assim: olha, simples, vai lá no final da Terra, então tira uma selfie e fala assim: aqui ó, estou no final do mundo, ó, aqui ó, acabou. Ninguém faz isso, mas eles acreditam que existe, a Terra é plana. Uai. E é muitos, não é pouco não.
Quarto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o arrependimento é ordenado por Deus a todos como necessário para o perdão dos pecados. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisa ser mais claro do que isso? Não tem nem o que dizer, mas como eu disse para vocês, precisa estar claro. Irmãos, todo homem tem que entender que ele é pecador. Ah, pastor, mas todo homem sabe. Não, tem uns que se diz que é o próprio Cristo na terra. Porque, não, eu não pequei. Eu não pequei, o Henrique Cristo. Eu tenho um site lá, eu fiz uma relação, parece que 53 homens durante a história se diziam que era Cristo. Porque achava que era bom demais, ou que era a reencarnação. Primeiro que a Bíblia não crê em reencarnação, mas ele dizia que era a reencarnação de Jesus. Mas, quer dizer, todo mundo tentando usurpar a glória de Deus para si. Isso é um ato de ateísmo dos mais graves, né? Que a pessoa quando tenta tirar a glória de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, aquele que não tem perdão, né? É blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas ficou claro aqui, né? Que a glória é de quem? Está todo mundo dormindo. A glória de quem? De Deus, gente. A glória é de Deus. E aqui, ó, a glória estão da glória de Deus. E porque todos pecaram. Se nós pecamos, irmãos, entenda. Ah, pastor, o batismo é remissão de pecados. Então, eu já fui purificado, eu não sou pecador mais. Não, você continua sendo pecador. Foi quebrado todas as maldições hereditárias, o pecado foi apagado, mas a partir daquele momento que você sai das águas, você começa a viver, a gente começa a fazer coisas que não devia. E pequenas falhas são pequenos erros, e não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Falhar é pecar, né? Se eu roubar um carro, ou se eu roubar só o retrovisor do carro, é roubo. Acabou. Não é isso? Pode ser que a legislação te dê uma penalidade diferente, mas para Deus não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, existe pecado. E Ele trata os pecados. Amém? Então somos todos pecadores. E precisamos estar atentos, pedindo, inclusive, perdão a Deus diariamente pelos nossos erros e nossas falhas, para que Deus possa estar sempre nos purificando de toda falha e todo erro. Porque destituídos estamos da glória de Deus se nós não nos arrependemos. 5. Que justificação, regeneração e novo nascimento são operados pela fé no sangue de Jesus Cristo. Vamos lá, Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regenerar é tornar o que era antes, porque ninguém nasceu pecador. Nós nos tornamos pecadores. O pecado vem aos poucos. Por que nós não temos essa certeza? O próprio Cristo diz: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Elas não são pecadoras. Elas são inocentes. Como é que uma criança de 4 anos pode ser considerada pecadora? Se ela erra, falha, não nem por ela mesma, mas ela é pela natureza humana que é pecadora em si, né? Às vezes ela bate na cara da mãe, mas ela precisa ser corrigida. Ela não tem a maldade no coração. Ela precisa ser orientada, entendeu? Ela pode ter um gesto que a gente não concorde, mas ela não é uma pecadora por consciência própria, por erro e por vontade própria. Ela apenas interage daquela forma com o mundo. E a gente não concorda, precisa corrigir, né? E regeneração, ou seja, tornar a ser puro, ingênuo, às vezes pecar, mas não pecar consciente. E regeneração e novo nascimento são operados pela fé. Quando é que nós nascemos novamente? Quando descemos as águas. Lembra de Jesus com Nicodemos? Pode um homem nascer novamente depois de ser velho? Pode ele voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus diz: todavia, se vós não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Então é o novo nascimento que Jesus está dizendo. Que é o quê? Mudar a sua natureza carnal e mundana, pelo que as pessoas do mundo ensinam, que o mundo ensina, e se tornar um cristão e viver agora pela recomendação e pelos ensinamentos cristãos. E é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo.
Mostra que nós temos a intenção, a vontade de sermos pessoas melhores e de se comprometer com a vontade de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Isso é renovação, regeneração, né? Na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo. Então nós cremos no novo nascimento, cremos na fé no sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, por isso nós tomamos a Santa Ceia. Pela palavra, nós acreditamos que a palavra, uma vez ouvida e ensinada e praticada, ela nos dá orientação e somos renovados, e pelo Espírito Santo que fala diretamente conosco de uma forma inexprimível e às vezes na nossa consciência, porque o Espírito Santo ele começa a nos orientar. Então nós temos orientação. Aí vamos aqui, em Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Não é isso? É isso? Isso. Renovação do Espírito Santo, porque fala lavagem de novo. Regeneração e renovação do Espírito Santo. Então ele renova e regenera e torna você novamente ao que você era antes de se tornar um pecador, quando ainda era criança e depois passou a ser pecador. Nós somos renovados, trazidos novamente para o nosso estado de origem, porque nós não fomos criados pecadores, nós nos tornamos pecadores. Sexto, na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Cristo, pelas palavras do Espírito Santo. Marcos 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Eu até confundi. Esse é que é o item 6. Então, apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, ou seja, para apagar, perdoar os pecados. É interessante entender o seguinte, que cremos que quando uma pessoa é batizada, digamos que ela acabou de ser batizada, aí ela saiu lá de fora e foi atropelada. Ela foi atropelada no pecado ou ela foi purificada e foi levada ao status de pura, né? Porque ela acabou de sair de lá, saiu calada, sem pecar. Saiu caladinha, foi lá de fora, foi atropelada e morreu. Ela vai em pecado ou ela vai pura? Ela vai pura, porque no ato de descer as águas, é quebrado, ela é morta, é o sepultamento. Então aquela velha criatura morreu, a que surge das águas é uma nova. Então está começando a vida dela espiritualmente, não carnalmente, né, porque ela já tem um corpo físico, mas espiritualmente ela está zeradinha. E aí ela começa a viver e, claro, consequentemente começa a pecar, porque todo homem peca, diz a palavra. Por isso que é batismo de remissão, ou seja, de perdão de pecados. Ok? Sétimo, na santidade como modelo de vida de Deus para o seu povo. Aí olha que diz bem claro, em 1 Pedro 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Seja santo. Procura. O que é ser santo? É ser puro, ser correto, ser direito. Pastor, vou conseguir? Não. Porque senão entra em contradição. Todo homem peca e o homem é santo. Nós não somos santos porque nós falhamos. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza errada, que nós vamos, quando vê, a gente já pecou. Por isso que Paulo dizia, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Tem uma letra de música, né? Do Voz da Verdade. Porque quando eu olho para mim e vejo e analiso a minha vida, eu vejo que eu errei numa coisa, noutra. Nossa, eu não podia falar assim, para que eu fiz isso, para que eu fiz aquilo? Eu não faço correto, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Perfeito é nosso Cristo, Senhor e Salvador, né? Então, nós precisamos buscar a perfeição.
A perfeição não é algo que se atinge, é algo que se busca. É como o horizonte. Você olha o horizonte, você chega lá no final do horizonte? Nunca. Você sempre vai olhar e sempre vai ter algo pela frente. Você dá a volta na terra, né? Então é uma ilusão de que tem um fim. Se você olhar no final, eu vou lá no fim daquele lugar lá, é o fim do mundo. Não, é uma ilusão. Você chega lá, tem mais outro tanto daquilo para frente, e sempre assim. É uma tentativa a santificação. É buscar atingir o inatingível. Mas toda vez que eu faço isso, o que acontece? Aí eu vou percebendo meus próprios erros, eu vou vendo o que eu preciso mudar, eu vou alterando a minha forma de agir, e a cada caminhada, sempre buscando ser santo, eu vou melhorando. Se eu não tentar ser santo, se eu não tentar melhorar, aí eu já me rendi e digo, eu sou um pecador e eu não tenho mais nada para fazer. Sou pecador, sou réu confesso. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, não, eu vou para o céu porque eu sou réu confesso. O que é réu confesso? Eu sou pecador mesmo, eu confesso que eu sou pecador, que o Senhor me perdoa. Mas cadê? Ele não buscava isso aqui, ó. Buscar a santidade é um dever. Você não pode sentar e falar assim, não, eu já sou réu confesso, e quando no final da vida, quando eu chegar lá, eu falo, Senhor, me perdoa porque eu pequei mesmo, eu sabia que eu era pecador. Mas o Senhor sabe que ninguém é perfeito, né? Aí Jesus vai falar assim, peraí, mas o que eu disse lá era, sede santo. Você foi? Você tentou? Você melhorou? Você se aperfeiçoou? Porque o ser humano que desceu as águas não pode ser o mesmo que vai... o ser humano que desceu as águas é diferente do ser humano que antes de descer as águas. Nós temos que nos transformar. Senão nós fomos lavados, mas não fomos transformados, porque o que transforma é a palavra de Deus, a nossa consciência que somos pecadores e o nosso desejo de se arrepender e de voltar a ser uma pessoa melhor. Aí nós somos mudados. Quando eu tenho essa consciência, eu quero ser melhor, eu quero mudar, eu quero ser perfeito, por isso eu vou me batizar, porque eu acredito nesse Cristo, esse Cristo tem uma palavra boa, eu quero viver pela essa palavra. Aí a pessoa está preparada para descer as águas. Aí ela desce as águas e é purificada. E ela, com essa vontade de ser uma pessoa que vive a palavra de Deus com perspectiva de mudança na sua própria natureza, ela agora passa a ser um ser humano melhor. Né? Assim que a gente melhora, gente, é tentando. Versículo 7, item 7. Na santidade como modelo de vida... isso eu já li. 8. No batismo no Espírito Santo, subsequente à purificação do coração. Atos 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, irmãos, aqui é o ato de quando aconteceu o primeiro batismo no Espírito Santo, né? Mas nós cremos que o batismo no Espírito Santo é algo que vem quando nós desejamos, queremos e que tentamos melhorar. Porque se eu quero ser batizado no Espírito Santo, qual é a minha meta para alcançar o batismo no Espírito Santo? Comunhão com Deus e dedicação à vontade do Pai. Quando eu me dedico e tenho uma comunhão, eu busco o batismo no Espírito Santo. Entendeu? Então aqui está dizendo um direcionamento. Pastor, mas tem pessoas que é batizadas e já sai orando em línguas. Tem. Mas ela não tentou, ela não fez nada. Irmão, quem batiza é quem? É nós ou é o Espírito Santo? Tem o batismo das águas, que é dos homens. O homem escolhe ser batizado. Um pastor vai lá e batiza em nome de Jesus. Mas o batismo no Espírito Santo, quem batiza? O Espírito Santo. Então não cabe a mim dizer quem vai ser, nem a ninguém. Que o Espírito Santo veja a condição de cada um e conforme ele interpreta e vê a vida de cada um, ele acha, essa pessoa chegou o momento dela ser batizada. Porque tem pessoas que levam anos para ser batizadas no Espírito Santo. Às vezes não são pessoas pecaminosas. Não está dizendo isso. Só é batizado quem é o puro. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que na minha purificação, no meu desejo de ser purificado, eu estou em condição de que o Espírito Santo me eleve e me batize no Espírito Santo. A Marta, antes de ser evangélica, na igreja católica carismática, ela foi batizada no Espírito Santo. Uma igreja católica foi batizada no Espírito Santo. Eu
Eu já ministrava a palavra, depois de 2, 3 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Já era pastor, tinha descido as águas, pastoreava, mas o momento é Deus que sabe. Eu busquei. Eu conheço o pastor, é o pastor Divan lá de Anhanguera. Ele levou 13 anos para ser batizado, cristão e pastor. Mas aí vai dizer aqui que é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, por isso que eu tenho que falar nesse sentido. Então, o batismo no Espírito Santo, ele ocorre quando o próprio Espírito julga que chegou o momento da pessoa ser batizada. Não é uma questão de ser mais puro ou mais santo. Porque senão fala assim, eu sou batizado no Espírito Santo, ela não é pecadora. Essa pessoa é pecadora, por isso que ela não é batizada no Espírito Santo. Não é assim não, tá? O batismo no Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo na carne. Porém, quem sabe o momento e a hora, entrega para Deus e o Espírito Santo. 9, falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos, e que isto é evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Pastor, ser batizado no Espírito Santo é orar em línguas? Não. Vou explicar. Ser batizado no Espírito Santo é o Espírito Santo manifestando no seu corpo. Quando o Espírito, não é você, se o Espírito Santo usa o seu corpo para fazer algo, você foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se manifestou na sua carne. Digamos assim, eu não fui batizado no Espírito Santo, mas tem uma pessoa que está morta. Eu oro e acontece um grande milagre que a pessoa vive. Fui eu que fiz ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo não usou minha carne? Houve o batismo no Espírito Santo? Houve. Mas ele não ora em línguas. A palavra, veja o que está escrito, é evidência inicial. Evidente, ou seja, todos olham e sabem quando uma pessoa ora em línguas, que ela foi batizada então no Espírito Santo. Porque ninguém ora em línguas falando de si, fala do Espírito, não é? Então fica evidente, e a gente, por que eu falo para vocês, olha o cuidado. Existia muitas pessoas que falavam assim, eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti uma coisa diferente, um arrepio lá, eu acho que eu fui batizado no Espírito Santo. Então ficou aquela questão, será que foi? Será que não foi? Será que esse fulano já foi batizado no Espírito Santo? Será que o Espírito Santo manifestou nela? Aí essa questão acaba quando diz, é evidência, nós acreditamos e ninguém mais vai questionar se era orar em línguas. Porque nós estamos vendo o falar, o manifestar do Espírito Santo é visível, é evidente. Ficou claro isso aí, irmãos? Eu não quero que vocês fiquem com essa dúvida. O batismo no Espírito Santo é a manifestação do Espírito na carne. Isso é a definição. Batismo no Espírito Santo. Mas a evidência de que isso aconteceu, quando eu oro em línguas fica evidente. Às vezes eu posso falar, se fulano orou para Beltrano que estava morto, ele ressuscitou, se ainda tem mais alguma questão, mas os outros também estavam orando. Às vezes foi a oração do outro que fez. Nunca fica claro. Mas quando ora em línguas, fica claro. Entendeu? Não, quem está falando é aquela pessoa, não é outra que está falando no nome dela não, no lugar dela não, é ela. E ela está orando em línguas, ela está falando no Espírito. Ok? 10. No batismo em água por imersão, e que todos que se arrependem devem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E depois tem uma voz do céu, continuando o texto, fala assim, e viu uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali estava Jesus, estava o Espírito Santo e estava Deus, Então, nós entendemos que o que nós temos que aprender, as coisas que são feitas, Deus, o Criador de tudo, Jesus, o que revelou a Deus na terra, e o Espírito Santo, a manifestação espiritual nos dias atuais. Tudo que ocorre é pelo Espírito Santo. Jesus está andando sobre a terra? Não. Deus está se manifestando, fazendo proezas inacreditáveis nos dias atuais? Nós não vemos. Deus está agindo, mas nós não vemos. O que nós vemos agir? O Espírito Santo.
O Espírito Santo utiliza hoje todo o poderio espiritual e muda e transforma. Então ele é o representante de Deus nos dias atuais. Então nós vemos as três pessoas: Deus por criar, Jesus por revelar e o Espírito Santo no agir atual. Então nós batizamos nas três formas: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que são as manifestações espirituais que nós conhecemos: o Criador, o Revelador e o agente de atuação. Que cura divina, número 11, que cura divina é provida para todos na expiação. Vamos lá, vou explicar o que é expiação. Levíticos 1, versículo 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Expiação é purificação seguido de uma ligação com Deus. Então, por exemplo, quando eu pedia perdão, lá no Velho Testamento, as pessoas pediam perdão fazendo holocausto. O que era o holocausto? Matava um animal, a pessoa colocava a mão, pedia perdão: Senhor, eu pequei nisso, 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 eu não posso morrer. Então esse animal vai morrer no meu lugar. Mas quando ele morrer, eu que fui um pecador e estava afastado do Senhor, eu agora quero me unir ao Senhor de novo, me perdoa. Então a expiação, ela purificava, porque ela tirava o meu pecado, e novamente me unia a Deus. Entendeu o que é expiação? É a purificação do pecado e a unificação do homem a Deus novamente, a ligação de Deus com o homem. Aqui, então, agora vamos ler a frase que vai fazer sentido. A cura divina é provida para todos na expiação. Quando chegar o momento, cura divina, na expiação, é no momento em que Jesus vier, ele vai viver na terra por 1000 anos. Mas para que nós tivermos uma vida com Cristo, é a segunda vinda pré-milenal de Cristo para viver na terra por 1000 anos. Para que eu possa viver com Cristo, eu preciso ser purificado e novamente ligado a Cristo. Então isso é a expiação do final dos tempos. O Senhor vai me perdoar, me limpar dos pecados, para que eu seja aceito com Ele e viva com Ele por 1000 anos na terra. Isso é Apocalipse, gente. Vai falar um pouquinho sobre isso lá no último item. Aí eu vou entrar em mais detalhes, tá? Não, quando Jesus vier para reinar na terra por 1000 anos, a cura divina, espiritual, precisa acontecer. Eu preciso ser purificado como no batismo. É como se fosse um batismo. Olha, você novamente está purificado, mas agora você vai viver com Cristo. Uma expiação pelos meus pecados. 12. Na Santa Ceia e na lavagem dos pés dos santos. São duas coisas que a Igreja de Deus acredita e pratica, porque está na palavra de Deus. João 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então é preciso que Cristo lavasse os pés dele, para mostrar que ele era o Senhor, mas que ele estava ligado ao servo, ele servia ao servo naquele momento. Então ele fez uma união, né? Uma unificação. Olha, nós somos iguais. Até o próprio Cristo fala assim: agora eu me chamo de iguais, como irmãos, porque eu fazendo isso por você, eu mostro que você não é inferior, você é uma criação de Deus. Eu sou filho de Deus, agora você é herdeiro e co-herdeiro, ou seja, herdeiro como Jesus é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, porque estamos nivelados aqui, eu fazendo por você e você fazendo por mim. Esse ato de eu fazer por você e você fazer por mim, nos iguala, nos unifica nesse sentido. Somos filhos de Deus e estamos nos amando e nos cuidando uns aos outros. Eu cuido de você, você cuida de mim. Aquela música foi de Deus, né? A família. O que é a família? Sem falsidade. Como é que fala a letra? Totalmente ligados em amor, né? Não lembro a letrinha como é que é. Mas fala justamente isso. Ser família está ligado, está unido, é cuidando um do outro. Família não faz isso? O pai não cuida do filho? O pai cuida do filho quando o filho é pequeno. E quando o pai fica idoso, o filho cuida do pai. Sempre cuidando, né? Isso é família, né? Então, nós cremos na lavagem dos pés,
ficodista que Jesus disse: se não lavar o pé não tem parte comigo, então nós lavamos os pés uns dos outros para termos parte com os nossos irmãos e com Cristo. João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade te digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Como é que eu vou beber a carne e comer o sangue? Jesus fez isso através da ceia, que Jesus ensinou. Esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o pão, o partiu e disse: essa é a minha carne que é dada por vinho, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciai a morte até que ele venha. Entenderam? Ou seja, o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo. E quem não come o corpo e não bebe o sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida de Cristo em nós. A verdadeira vida não é a carnal, é a espiritual. Eu costumo dizer o seguinte: o pão e o vinho alimentam o espírito, a sua alma. Não é o seu corpo, é a sua alma. É algo que transcende o corpo, mas alimenta a sua alma, porque a sua alma precisa ter comunhão com o seu Criador. E ela se render ao seu Criador. E você está ligado a Ele, significa estar ligado àquele. Lembra do holocausto? Eu precisava pedir perdão. Eu levava o animal e o animal morria no meu lugar. E assim eu mais uma vez, pela expiação, me uni a Cristo. Mas agora Jesus é a expiação pelos meus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu só consigo colocar a mão e pedir perdão se eu tomar a ceia e dizer: Senhor, o Senhor está em mim, me perdoa agora, me liga a Cristo e me purifica dos meus erros, dos meus pecados. A Bíblia diz também assim: examine o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação. Mas uma pessoa, quando ela peca, ela deve tomar a ceia? Não, ela deve examinar e se unir a Cristo novamente, pedindo perdão. Senhor, eu pequei, mas eu preciso pedir perdão. Como é que eu vou ser purificado do meu perdão se eu não me arrependo do pecado? Cristo não me purifica. E se Cristo não me purifica porque eu não estou arrependido e continuo pecando, quando o corpo de Cristo estiver em mim, Ele não vem para me tratar bem, para me unir a Deus, Ele vem para me corrigir. Porque o que bebe para a sua própria condenação, ou seja, o Cristo em você, num corpo contaminado, pecador, Ele vem para te corrigir, porque Ele não vai habitar em corpo impuro, Ele não habita em templo impuro. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí Ele vem para te corrigir. Entendeu? Então eu vou primeiro, pelo menos me arrepender, eu preciso me arrepender e eu preciso tentar fugir desse pecado, porque eu sei que eu estou pecando. Aí quando você está nessa condição, eu desejo pedir perdão a Deus, aí você toma a Santa Ceia como a pessoa colocava a mão no novilho e o novilho morria e o pecado ia embora. Mas também não adiantava você colocar a mão no novilho se você não tivesse pedido perdão. O pedido de perdão é essencial, você precisa estar arrependido. Quem não está arrependido não recebe perdão. Simples assim. Continua fazendo, continua praticando. Para que perdoar do quê? Ele não quer mudar, ele quer continuar fazendo, né? Então Jesus, lavagem dos pés, são três sacramentos que a igreja de Deus pratica. Só três. O que são sacramentos? São atividades espirituais que devem ser feitas na igreja: batismo nas águas, lavagem dos pés e Santa Ceia. Os três. São só três. Se nós praticamos os três, glória a Deus. 13ª. Na segunda vinda pré-milenal de Jesus, primeiro para ressuscitar os mortos santos e arrebatar santos vivos para se encontrar com Ele nos ares. Segundo, para reinar no mundo por 1000 anos. Então, é isso que eu falei para vocês, da segunda vinda pré-milenal. Vamos ver o que fala. Está em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não está dizendo? Vai reinar na terra com Cristo por 1000 anos. Continuando. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados é o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Com ele em 1000 anos. Entenderam? Então o que acontece? No final dos tempos, no dia do grande julgamento, aqueles que estão corretos segundo o julgamento de Deus, que merecem ressuscitar, merecem viver com Cristo, vão ressuscitar e vão viver por 1000 anos com Cristo na terra. Só 1000 anos. Na terra. Só 1000 anos. Como se fosse pouco, né? 1000 anos. Aí nesse tempo o diabo vai ser preso, ele não vai mais tentar ninguém, ninguém pode falar assim, não, eu pequei porque o diabo me tentou e eu não conseguia, eu não resistia, nossa, ele era muito forte. Não tem nada disso, o diabo está preso. Agora é você e Cristo, você vai passar por uma segunda peneira. O que é a segunda peneira? Porque esses 1000 anos, digamos que uma pessoa no leito de morte, ele diz assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. A palavra não diz que aquele que se arrepende, Deus é justo e fiel para perdoar os pecados, para sarar a sua terra. Ou seja, naquele momento, ele está, como ele se arrependeu, se foi de verdade, é bom lembrar isso, viu? Se foi um arrependimento sincero, e ele ali, nossa, eu confesso, eu estou aqui nesse hospital, eu tenho visto quanta coisa errada eu fiz. Eu devia ter tido uma vida diferente, eu me arrependo, eu queria ter uma chance. Jesus pega e diz, eu te perdoo, você está perdoado. Venha viver comigo nos 1000 anos. Esses 1000 anos vai ser para ele mostrar que de fato ele quer uma vida nova com Cristo. Se isso era uma verdade ou se era uma coisa momentânea. Então, se você recebe Jesus no começo da sua vida, numa família evangélica, ou se você recebe no leito de morte no final do último suspiro, você terá, se é verdadeiro, se é real, seja bem claro isso, você terá direito a viver com Cristo 1000 anos. Mas não significa que você vai ser de todo salvo, porque esses 1000 anos vai ser para você ser novamente avaliado. Se, no final dos 1000 anos, aí Cristo julga todas as nações, os bons e os maus. Aqueles que forem maus, que não quiseram Cristo, nem ressuscitarão por 1000 anos. Vão ficar esperando. Mas quando chegou no final de tudo, passou os 1000 anos, o que acontece? Ele vai falar assim, você me recebeu no leito de morte, não é? Você disse que estava arrependido, mas aqui nesses 1000 anos você continuou fazendo as coisas tudo errado. Vai para o lago de fogo. Está condenado. Você foi crente desde o começo, aprendeu a palavra, e quando veio, depois que veio para cá, continuou sendo crente do mesmo jeito que você era, até melhor, porque agora o diabo não te tentava. Passa para cá. Pode acontecer. Como pode acontecer também o quê? Você foi crente a vida inteira, mas era um crente falso. Você entrou aqui porque você ia na igreja, você fazia, você praticava algumas coisas, mas eu vi que seu coração está corrupto, mesmo o diabo preso, continuou pecando aqui comigo. Você recebeu no último dia da sua vida, mas você estava arrependido de fato, de verdade, porque quando você está aqui e me viu face a face, você continuou sendo bom, você continuou sendo sincero, você continuou praticando boas coisas. Passa para cá, podem lá. Certo. Certo. 1000 anos. 1000 anos, segunda vinda pré-milenal. E depois tem outra passagem bíblica aqui que eu vou completar sobre isso em Apocalipse 20, 12. É porque é uma coisa que quase ninguém prega, né? Não ensina. Deveria ensinar mais sobre a morte, a ressurreição, essas coisas. Mas é assim, mano. Nós viveremos na terra por 1000 anos. Nessa terra. Aí nós receberemos um corpo não
corruptível, um corpo incorruptível. Quer dizer, não vai envelhecer, não vai morrer. Entendeu? Aí se a pessoa morreu e perdeu um braço, ela volta com o braço completo. Entendeu? Você vai ter toda a condição, nesses 1000 anos, eu falo para você, nós temos 2 testes. Depois nós vamos conversar, porque senão porque é 10, 10. Isso é uma coisa para uma meia hora de conversa, para me te explicar tudinho. Mas nós vamos conversar, tá? Aí nós vamos pegar a Bíblia no final do culto aqui, eu vou sentar aí com as irmãs e nós vamos ler. Aí vamos chegar às interpretações. Enganadas? Pois é, mas aqui diz que o diabo será preso. Será enganados por quem? Não, irmão, você vai ter salva porque se você vive uma vida em Cristo, você não vai viver uma vida diferente quando você estiver nesses 1000 anos, vai? É uma confirmação. E outra coisa, você vai ter com o próprio Cristo ali. É Cristo com você, Jesus pregando, imagina você vendo ele face a face, vivendo e reinando com você. Para nós não vai ser algo assim temeroso, mas para os falsos cristãos, aqueles que se enganam ou que se escondem atrás da cristandade ou do ensinamento. Depois eu vou ler, eu vou explicar pela palavra do... Amém, irmão. Olha que coisa boa. Você saiu daqui hoje cheio da palavra, da revelação do Senhor, né? É por isso que tem escola bíblica, é bom demais. Aqui ainda vai falar um pouco mais, viu? No último item. Na ressurreição dos corpos, vida eterna para os justos e castigo eterno para os ímpios. Apocalipse 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos para neles, que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, morri aqui na vida, depois eu vou ser julgado. Aí, no segundo julgamento, não, você continua pecador. Então você vai morrer eternamente ou vai para o lago do fogo. É a segunda morte. E aqueles que não foi achado no livro, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, ressurreição dos corpos. Os corpos do mar deu seus corpos. Viu a ressurreição? Ressurreição dos corpos no último dia. Dos corpos, gente, não está falando da alma não, é os 1000 anos. Ressurreição dos corpos. Vida eterna para os justos e castigo eterno para os ímpios. Amém? Então vamos orar. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente continua, né? Eu vou conversar com a Aline ali. Nós tiramos outras dúvidas. Amém? Vamos orar então. Vamos nos pôr de pé e orar. Aí eu encerro a transmissão e tiro qualquer outras dúvidas, eventuais dúvidas. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Explicação da Edgid, usos e costumes, ensino e governo e disciplina da Igreja de Deus. Tudo isso já está explicado em vídeo, tem lá no nosso site, é porque as pessoas não acessam. Acesse o site, eu já fiz vídeo explicando, ensinando. Usos e costumes, e ensino e disciplina, governo da Igreja de Deus. Os vídeos estão lá, é só você acessar igrejadeus.com.br e vocês vão ver lá os vídeos, ensinando todos esses versículos, cada vez com outras palavras, né? Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
queremos te agradecer por essas instruções que o Senhor nos dá. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, nos levai-nos de todo o mal, enchei-nos da tua graça e do teu poder e nos revela a tua vontade. Que o Senhor, Pai, na infinita bondade, justiça e amor, possa nos aceitar como um povo santo, uma raça eleita, um povo que estará contigo, Senhor, durante esses 1000 anos e por muito mais, por toda a eternidade. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nós falhamos, nós erramos, nós somos pecadores, mas o Senhor nos purifica. A cada vez que nós pedimos perdão, a cada vez, Senhor, que nós nos arrependemos, a cada vez que nós tomamos a ceia, o Senhor tem uma comunhão novamente conosco. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Porque o Senhor em tudo nos ampara, em tudo cuida de nós. E que essas palavras, Senhor, que nos foram ensinadas, sejam uma realidade em nossas vidas. E nós possamos vivê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.